Câncer da pele é a doença mais comum, né, dentro da oncologia. São os tumores mais frequentes, né? A gente tem que lembrar que a nossa superfície corporal de pele é o tecido mais extenso do nosso organismo. Então, lembrar que todas as pessoas estão sujeitas a ter câncer da pele, principalmente aquelas pessoas de pele mais sensível, aquele fototipo, né, que vai lá no sol, mesmo com protetor, fica mais com a pele avermelhada, ou aquela pele que nunca bronzeia, que também tem que ter um cuidado redobrado. Então, a gente sabe que no nosso meio, a gente está num país tropical, que está exposto à irradiação solar. A irradiação solar, ela é benéfica, né? Então, a gente, enquanto oncologista, às vezes a gente tem que cuidar, porque o paciente tem que se expor ao sol. O sol, ele é antidepressivo natural. Veja, os países que não têm sol na quantidade que a gente tem, as pessoas são mais depressivas, porque não tem a exposição frequente como a gente tem da luz solar. Então, a luz solar, ela é benéfica para a vida. Pra gente absorver a vitamina D, pra gente ter a vitamina D absorvida no nosso corpo, através dos receptores de vitamina D na nossa pele. A gente tem que se expor ao sol com moderação, com certo cuidado, porque a exposição ao sol ativa esses receptores e cria novos receptores na pele também. Então, não é só repor a vitamina D, é importante. Se fosse possível a gente se expor ao sol todo dia por 10 minutos, seria ótimo, 10, 15 minutos. A gente sabe que é aquele horário mais prejudicial, mas ao mesmo tempo mais benéfico, né? A exposição das 11 às 13 horas seria uma exposição onde vai ter maior benefício da ativação desses receptores e criação de novos receptores. Mas, voltando ao assunto da pele, então aquelas peles que são mais prejudicadas com a exposição solar crônica são as peles, então, de loiros, de ruivos, de aquela pele mais branca, que tem dificuldade de bronzeamento, ou então que passou o protetor, mesmo assim fica vermelho. Então, esse fototipo de pele está mais suscetível aos cânceres de pele, que o mais comum são os carcinomas, que a maior parte de vocês já ouviram falar, são carcinomas, o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular. O carcinoma basocelular e espinocelular, o que ele difere? Que existe uma chance maior do carcinoma espinocelular ter uma doença, então, piorada, ter um paciente que vai ter linfonodos em algumas regiões do pescoço ou dessa região da face pela doença, mas mesmo assim são situações menos comuns. Então, a metástase por câncer de pele é uma doença por carcinomas da pele, que não seja aqueles tipos mais agressivos, o carcinoma de Merck é uma doença mais agressiva, pode fazer mais linfonodo e metástase à distância. Fora isso, são tumores indolentes, são tumores que não têm um comportamento agressivo, são tumores que a chance de cura é praticamente 100%, são tumores que não fazem metástase, né? Pode fazer uma recorrência local, mas quando abordados de forma certa, né, de forma correta, com uma margem cirúrgica adequada, eles são pouco comuns de terem a recidiva ou da doença, então, voltar ou ter um comportamento mais agressivo. Lógico que dentro dos carcinomas, né, os basocelulares, os espinocelulares, tem tumores que também são um pouco mais agressivos, que requerem radioterapia pós-cirurgia, mas isso é menos comum. Que tem infiltração perineural, mas também é menos comum. Ou um tumor que tem lá uma diferenciação piorada, também é menos comum. Então, basicamente, os tumores, eles são, na maior parte das vezes, os carcinomas. Existem as variações, como o carcinoma de Merck é uma delas, mas os carcinomas basocelulares e espinocelulares são doenças altamente comuns no nosso meio. A gente tem aqui no sul, né, a grande quantidade de agricultores, pessoas de pele clara e agricultores. Esses, sim, vão ter câncer de pele com idade mais precoce. Às vezes, com 20 anos, 30 anos, já tem uma quantidade grande de tumores. Como que se faz diagnóstico? A lesão que tá ali crônica, né? Tá uma lesão na pele, pode ser uma lesão vermelha, pode ser uma lesão com nódulo, com uma ulceração no meio, pode ser uma ferida que não cicatriza, pode ser uma casquinha que não cicatriza. Então, quanto mais precocemente for abordado, melhor. Então, o tratamento basicamente é a remoção desse tumor. Muitas vezes não precisa de nenhuma reconstrução, depende da região anatômica, é um pouco mais chato de ter o fechamento desse tecido pós-remoção. Então, se tiver lá na região da face, que não seja muito próximo da órbita, ou que não seja na região nasal ou da orelha, é mais fácil o fechamento primário desse tecido. Se não for uma lesão muito extensa, né, consegue o fechamento, pele suficiente para ter o fechamento. E aí a gente tem que lembrar que algumas regiões anatômicas são um pouco mais complicadas de se abordar. Então, o nariz, por exemplo, né, quanto mais próximo da ponta do nariz, a gente tem uma situação um pouco mais específica. Muitas vezes precisa remover o tecido e ter uma confecção de um retalho, que é como se fosse uma cirurgia plástica, para que se substitua essa pele por uma
pele que vai ser rodada para essa região. Ou até o enxerto, mas é uma situação pior, a gente tenta evitar o enxerto. Existem plásticas que substituem os enxertos hoje em dia. E essa plástica, muitas vezes, é feita pelo próprio cirurgião que removeu a lesão. Nem sempre precisa do cirurgião plástico, né? Muitas vezes precisa, outras vezes não. Então, esses tumores da região nasal, a região próximo da órbita, a região da pálpebra, né? Próximo da pálpebra ou da orelha, muitas vezes precisa de uma reconstrução desse tecido, né? Reconstrução, então, com esses retalhos locais, às vezes um retalho à distância, quando são situações piores, né? Tumores maiores. Às vezes o paciente já chega com um tumor que tratou, voltou. Então, o tumor fica um pouco mais agressivo, tem que remover mais tecido. Quando a gente fala daqueles tumores mais avançados, né? Eu tô falando de carcinoma, não tô falando de melanoma. Melanoma é uma doença à parte, que é totalmente diferente a abordagem e o tratamento. Então, os cânceres de pele mais comuns são os carcinomas, basocelular e espinocelular. E aí, esse tumor que vai acontecer principalmente em pele clara, pele exposta ao sol cronicamente, então às vezes a pessoa teve queimadura de repetição na adolescência, na fase da infância, na fase adulta. Quanto mais queimadura de pele, aquela pele judiada, aquela pele que está muito exposta ao sol, foi pra praia a vida inteira, ficou no sol sem proteção, ficou no sol naquele horário que a gente sabe que é mais prejudicial, né? Horário das 10 às 15 horas. Teve lá as queimaduras e isso foi de forma crônica, ele vai ter o câncer da pele em idade mais precoce, a partir dos 20, 30 anos, ou idade mais adulta. Ou às vezes pratica esporte no sol, bem comum, né? No golfe, no tênis ou qualquer outro esporte que se pratique ao ar livre, principalmente, né? Então, essas pessoas também vão ter um risco maior de ter o câncer da pele por efeito crônico da exposição solar. Então, nesses pacientes, o tratamento, ele é eficaz, a chance de cura é altíssima, né? Se a gente tem um paciente que não tem cuidado, que não percebeu, ou que não foi ao médico, ou lá o idoso, que a família não tem tanto contato, e essa pessoa foi tendo esse câncer ao longo da vida e não tratou, essa pessoa vai ter um tumor muito mais grave, né? Vai ter uma doença pior, vai ter uma doença de mais difícil abordagem, vai ter uma doença que vai remover um tecido a mais. Então, às vezes acontece da pessoa perder uma parte do nariz, ela vai perder uma parte da orelha grande, ou vai perder toda a orelha, ou uma pálpebra, ou mesmo uma órbita, né? Então, não é tão infrequente no nosso meio, ainda hoje, a gente ter, apesar de todos os alertas para a população, para ter o diagnóstico precoce, tanto da parte do oncologista como os dermatologistas fazem sempre esse alerta nas campanhas e a própria população já sabe, né, dos riscos do câncer da pele. Mesmo assim, se o paciente chega com uma doença avançada, então muitas vezes tem que ser removido esse órgão, né, porque o tratamento ele é cirúrgico. Muitas vezes existem imunoterápicos que atuam no câncer da pele para reduzir essa doença, né, ou se é um tumor que não se pode remover, ressecar, pode ser feita uma imunoterapia pré-operatória ou mesmo como tratamento definitivo, né, existe um grande avanço nessas modalidades terapêuticas não cirúrgicas também, mas para caso avançado. Então, muitas vezes o paciente precisa remover o nariz e não consegue reconstruir o nariz. Aí entra o papel das próteses, né? Então, não tem como reconstruir um nariz inteiro. Se faz a prótese. Se é uma região parcial, muitas vezes se consegue reconstrução. Mesma coisa de uma orelha, não se consegue reconstruir uma orelha inteira, né? Se faz as próteses, né? A gente tem hoje avanços enormes nas próteses faciais, né? A gente tem na nossa equipe quem faz as próteses faciais também, faz parte da reabilitação, mas para câncer da pele ainda felizmente, poucos casos, né? Então, às vezes o paciente não tem o nariz por outras causas, não só por câncer, né? Ou não, nasceu sem uma orelha, ou tem uma deformidade ali por outras doenças, né? Mas alguns casos ainda são oncológicos e requerem, então, a atuação do profissional especializado em próteses. Próteses oculares, próteses de nariz, próteses de orelha. Isso está disponível tanto no Sistema Único de Saúde, no nosso estado, como no sistema privado. E aí a gente tem os tumores menos comuns, né? Mas também são conhecidos da população, que são os melanomas. O melanoma, hoje em dia, requer uma atenção da especialidade do oncologista cirúrgico, do oncologista clínico. O paciente precisa ser avaliado por uma equipe, né? Também mudou muito o tratamento do melanoma. Existem vários avanços, né? Da imunoterapia, na abordagem desses tumores. Na doença metastática, antigamente não existia cura, né? Não existia regressão dessas metástases. Hoje em dia, o paciente tem uma sobrevida bastante aumentada por conta desses avanços das terapias sistêmicas. Mas, basicamente, o melanoma também é uma doença de tratamento cirúrgico, quando diagnosticado mais precocemente. Então, o diagnóstico precoce, ele é feito por um exame de inspeção,
no consultório do dermatologista ou do médico oncologista ou do cirurgião de cabeça e pescoço, que também trata melanoma, quando o médico é treinado, capacitado para isso e está disponível para tratamento dessas lesões, né? Então, melanoma geralmente é uma lesão preta, uma lesão enegrecida, uma pinta, um nevus enegrecido, que começa a ter uma transformação, começa a ficar mais borrado, como vocês já viram fotos, né? Começa a ficar com uma elevação, cria um caroço, ou então começa a ficar de várias cores, traça uma régua no meio e ele tem uma assimetria, né? Então, é aquela questão da assimetria, se dividir no meio, um lado vai ser diferente do outro, ou ele tem várias cores, ou ele tem uma dimensão maior. Quanto maior o nevus, a pinta, pior, né? Quanto mais enegrecida, mais risco também de ser maligno. Às vezes, o paciente chega e com uma lesão lá, que é uma ceratose, uma doença benigna, que não é bonita, muitas vezes ele tá achando que tá com melanoma. Então, o médico treinado, ele consegue, por exame de avaliação com dermatoscópio, que é um aparelhinho de consultório, ou com a inspeção, às vezes até visual, já se consegue diferenciar se a lesão é benigna ou maligna. Mas muitas vezes, o que serve aqui de alerta para a população é que no exame mesmo com o dermatoscópio em consultório não se consegue uma boa avaliação, né? Principalmente aquelas pessoas que têm muitas pintas, muitos nevos. Tem pessoas que têm mais de 30, 40, 100 nevos nas costas, locais de difícil acesso para a pessoa ficar monitorando. Então, às vezes a esposa, o companheiro, um filho, uma mãe, um pai ou né, pode ficar observando aquela lesão. Não era assim, ele já chega no consultório dizendo que aumentou, dizendo que sangrou, são sinais de alerta. Mas muitas vezes precisa que o paciente procure um profissional treinado para fazer a dermatoscopia digital, né? Então, a dermatoscopia digital, existem outras dermatoscopias, né? Mas a dermatoscopia digital, ela vai ampliar, né? Vai magnificar esse tecido. Então, às vezes tem 20 pintas, 30, e são todas muito parecidas no exame físico simples, digamos assim, no exame visual. Então, se aquelas pintas meio borradas, maiores, umas mais enegrecidas, umas mais claras, né? Mas que tem, assim, um sinal de alerta, porque é uma pele já mais clara, é uma pele que tem bastante nevos. Então, ou é um paciente que já teve melanoma, né? Ainda pior, porque ele vai ter mais risco de ter um segundo melanoma. Então, o que a gente quer é detectar esse melanoma de forma precoce, através de um nevo displásico ou através de um melanoma in situ. Então, as pessoas têm que saber que existe essa dermatoscopia digital. Não é indicado para todo mundo, mas principalmente naquelas pessoas que já tiveram melanoma ou que tem várias pintas, vários nevos. São lesões difíceis de observar no exame físico. Então, só para citar um exemplo, se a gente tem uma pessoa que tem lá 100 nevos, né? 100 pintas, por exemplo, no corpo todo. Basicamente, se eu for olhar olho nu, né? Ou com um exame assim menos eficaz, eu vou ter que remover 20 pintas para que uma seja realmente necessária de ser removida. Então, eu não precisava ter removido as 20. Eu podia ter removido uma só. Ou 4 ou 5, que é o que consegue detectar o exame da dermatoscopia digital. A dermatoscopia digital foi lá feita, né? Vai ser escaneado esse corpo todo, esses nevos. Um profissional que faça a dermatoscopia digital, aquele exame mais detalhado, não é aquele aparelhinho de consultório. É um mapeamento. E aí, nesse exame, ele consegue detectar a cada 4 pintas, uma que precisava ser removida. Então, ao invés de remover aquelas 10 ou 20, que eu vou avaliar na exame visual ou num outro tipo de dermatoscopia, também é eficaz, mas para essa quantidade de nevos não é tão eficaz. Aí na dermatoscopia digital consegue selecionar melhor, senão o paciente vai ficar cheio de cicatrizes desnecessárias. E muito pior, a gente não vai observar aquela pinta visualmente menos feia, digamos assim, e que a gente precisava ter removido ou não removeu, porque só vai ser observado pela dermatoscopia digital. E aí a dermatoscopia digital às vezes consegue pegar outras lesões também que não melanoma, né? Não nevos que precisa ser removido, mas alguns carcinomas que pode passar desapercebido nas outras avaliações. Então, de forma resumida, o câncer da pele é uma doença altamente curável, altamente prevalente no nosso meio, é o câncer mais comum, ainda mais quando a gente fala da população do nosso sul do país, né? Que é a população de pele mais clara. Lembrar que a população negra também está exposta a alguns tipos de tumores de pele. Existem melanomas que são específicos da pele negra, né? Então, a gente também tem que ter um alerta
para essa população. Lembrar que o melanoma é uma doença menos comum, mas que é comum no nosso meio sim, que está na mídia, que está sendo divulgada cada vez mais, isso é ótimo. Lembrar que o melanoma nem sempre ele aparece como pinta, ele pode aparecer como nódulo, nodulações, mesmo em áreas não expostas ao sol, né? Não é o fator essencial a exposição solar. Então, às vezes o paciente tem um melanoma na planta do pé, ou na região do couro cabeludo, assim como os carcinomas, pode acontecer na região do couro cabeludo num paciente que tem cabelo. Então, é bem comum chegar no consultório uma ferida no couro cabeludo, a paciente tem cabelo, não tem alopécia, não é calvo, né? O calvo vai ter mais exposição ao sol, lógico, mas muitas vezes tem o cabelo preservado e o paciente vai ter um câncer no couro cabeludo. Então, lembrar que o fator de risco para carcinoma é a exposição solar, a pele mais fragilizada. Para melanoma, a gente não tem tanta evidência que seja apenas a exposição solar. Pode ser um fator hereditário, risco familiar aumentado, né? De ter outras pessoas com melanoma na família. A pele ruiva, cabelo ruivo, né? Uma pele mais suscetível aos nevos displásicos e aos melanomas. E que existe, então, a necessidade de uma abordagem mais precoce. Então, quanto antes a pessoa procurar um oncologista ou dermatologista ou cirurgião de cabeça e pescoço para fazer o diagnóstico do câncer da pele, melhor. Então, só para revisar, são lesões que pode ter uma ferida que não cicatriza, um caroço que não cicatriza, pode ter uma vermelhidão da pele, uma descamação, uma casquinha na pele que não cicatriza, né? E existem abordagens mais preventivas, né? O dermatologista, ele pode recomendar um produto que vai proteger melhor a pele para que aquela ceratose não tenha uma transformação maligna, né? Existem tratamentos com aparelhos também que melhoram a qualidade da pele, que chegam a evitar que exista uma transformação maligna daquelas lesões pré-neoplásicas, principalmente daí com a abordagem do dermatologista.